Ótica geométrica, né? Vamos falar um pouquinho de ótica agora, né? Falando aí de alguns princípios, né? Os principais, né? Aplicações, nós estamos trabalhando aí os princípios da ótica. São três: o princípio da propagação retilínea da luz, o princípio da independência dos raios luminosos e o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Tá legal? Esses são os três princípios que regem toda a ótica geométrica, tá? Bom, nós temos alguns fenômenos importantes, como o caso da reflexão, tá? E aí, nesse caso, isso dá origem a estudos sobre os espelhos, seja ele plano como também esférico, tá? A refração luminosa regida pela lei de Snell, onde nós vamos estabelecer uma relação para o índice de refração e o seno dos ângulos de incidência e refração, tá? Lembrando que o índice de refração é uma grandeza inversamente proporcional a essa velocidade da luz no meio, né? Então, quanto maior for esse índice de refração, ou seja, quanto mais refringente for o meio, menor vai ser a velocidade dele, tá legal? Bom, e a dispersão, né? Onde nós vamos ter ali a decomposição da luz branca, né? Nas cores que compõem o arco-íris, valeu? Então, são alguns fenômenos interessantes, importantes aí para estudo, né? Da física aí no que envolve a ótica geométrica, tá? Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre espelhos planos, né? Todo espelho plano, ele vai apresentar um tipo de imagem, tá? Essa imagem é sempre virtual, sempre direita e de mesmo tamanho. Então, se você tem 1,80 m, né, e fica em frente a esse espelho, a imagem gerada também terá 1,80 m. Tá legal? A imagem é direita, ou seja, segue a mesma orientação do objeto. Se você está em pé, a tua imagem também ficará em pé. Beleza? Tá? Bom, essa equação mostrada ali indica, né, o número de imagens que podem ser obtidos quando você tiver dois espelhos dispostos de um certo ângulo. Tá legal? Então, geralmente, você consegue calcular o número de imagens em função dessa equação, onde esse alfa representa o ângulo entre esses espelhos, tá? Então, imagine que você tenha dois espelhos aí e o ângulo entre os dois seja de 90 graus, tá? Bom, aplica na equação. 360 sobre 90 dá 4. 4 menos 1, 3. Então, para esse ângulo de 90 graus entre os espelhos, você tem 3 imagens formadas de um objeto entre eles. Tá legal? Uma equação bem simples, tá? Bom, e aí nós chegamos ao estudo dos espelhos esféricos, né? Os espelhos esféricos nós vamos classificá-los entre côncavos e convexos. E aí eu disponibilizei ali, ó, no espelho convexo nós temos um tipo de imagem, sempre virtual, direita e menor, que é o exemplo que a gente vê aí nos retrovisores dos carros, naqueles espelhos, né, que você observa dentro do mercado, que são espelhos que reduzem a imagem e tem como objetivo ampliar o campo de visão. Beleza? Tá? Bom, já os espelhos côncavos, né, eles apresentam alguns tipos de imagens, né, e isso sempre vai depender da posição do objeto. Mas ele é o único tipo de espelho que vai gerar uma imagem real, uma imagem que pode ser projetada, né, enfim. Tá legal? Então, os espelhos côncavos nós temos diferentes tipos de imagens para diferentes posições do objeto. Tranquilo? Bom, e aí a gente pode aplicar algumas equações, né? Entre elas a equação de Gauss. 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde eu relaciono a distância focal, a distância do objeto ao espelho e a distância da imagem ao espelho. Tá legal? Bom, a equação da ampliação também é válida nesse estudo. Ela relaciona os tamanhos da imagem ao objeto com as suas respectivas distâncias, né, do espelho, né, ao corpo, beleza? Então tá ali as equações definidas, tá? Bom, eu coloquei aqui também para vocês, né, a ideia das lentes esféricas, né, onde nós classificamos essas lentes como sendo convergentes e divergentes. E aí entra uma situação semelhante ao que atua no espelho esférico, né? Toda lente divergente gera um tipo de imagem virtual, direita e menor. Valeu? Sempre desse jeito, tá? E as lentes convergentes podem aparecer inúmeros tipos de imagens.